Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 16 aqui do curso de Termodinâmica 2 do canal UTermo. Nesta aula, nós vamos dar continuidade ao estudo do equilíbrio líquido-vapor. Vamos conhecer agora os objetivos desta aula. Nesta aula, nós vamos considerar os diferentes tipos de problemas de equilíbrio líquido-vapor. Nós também vamos compreender o comportamento qualitativo do equilíbrio líquido-vapor em função de três variáveis: temperatura, pressão e composição. E, por fim, nós vamos definir e entender o fenômeno da condensação retrógrada. Mais uma vez eu começo essa aula mostrando a você a importância do estudo do equilíbrio líquido-vapor dentro da sua formação como engenheiro químico ou engenheiro de alimentos. Esses dois profissionais são capacitados para projetar equipamentos que permitem a separação de compostos. E lembre-se que nós podemos fazer isso por meio da formação de duas fases coexistentes. E toda a formação do profissional de engenharia química ou engenharia de alimentos vai depender dos conhecimentos que nós vamos adquirir nesta parte do curso de Termodinâmica 2. Por isso, eu coloco aqui que o estudo do equilíbrio líquido-vapor permite ao engenheiro químico ou engenheiro de alimentos identificar meios para separar compostos presentes em uma mistura, visando a formação de uma fase líquida e outra fase vapor. Para isso, o engenheiro deve conhecer o comportamento dessas soluções em diferentes condições, como pressão, temperatura ou composição, ou aquilo que ele julgar mais adequado para o seu processo. Lembre-se que na primeira aula do equilíbrio líquido-vapor, nós falamos sobre a equação, nesse caso, a equação mais rigorosa que descreve o equilíbrio líquido-vapor. Veja que do lado direito nós temos a consideração de líquido não ideal e do lado esquerdo nós temos a consideração de vapor não ideal. E nós também trabalhamos a interpretação deste que foi o primeiro diagrama de fases, o diagrama denominado pressão versus composição, ou o famoso PXY. Lembre-se que nós tratamos sobre a linha de bolha, a linha de orvalho e também a localização da onde reside o equilíbrio líquido-vapor dentro deste diagrama, que nada mais é do que essa região aqui, a região entre as duas curvas. É importante que você perceba que nós, no equilíbrio líquido-vapor, trabalharemos com 4 diferentes variáveis. Geralmente nós vamos apresentar problemas que estejam relacionados com pressão, temperatura, composição da fase líquida ou composição da fase vapor. E é por isso que agora eu vou te mostrar que nós temos uma grade com relação aos tipos de problemas que podem aparecer nesta parte do curso. Bem, nós podemos ter as informações aí de pressão e temperatura conhecidos, ou de ponto de bolha, nesse caso a composição da fase líquida, ou do ponto de orvalho, referindo-se aí à composição da fase vapor. Se nós montarmos uma tabela, ou seja, cruzando cada uma dessas informações de linha e coluna, nós temos aí a presença de 4 diferentes problemas que podem existir, nesse caso, no equilíbrio líquido-vapor. Por exemplo, nós podemos ter o problema número 1, é o problema denominado aí pela área de cor verde, onde nós temos informações conhecidas do ponto de orvalho, ou seja, as frações da fase vapor, e a temperatura também é conhecida nesse problema. Veja que todos os problemas dessa parte do equilíbrio líquido-vapor vão fornecer 2 variáveis conhecidas e aí você terá que identificar 2 incógnitas para resolver o problema. Nesse caso, se nós conhecemos t e y, as 2 variáveis a serem determinadas são composição da fase líquida, x, e pressão. Nesse caso, nós podemos denominar este problema com um nome e um sobrenome. Veja, no caso do nome deste problema, o nome é composto pela informação que nós conhecemos da fração. Como a gente conhece o valor de y, e o nome desse problema é ORV. E o sobrenome deste problema refere-se à variável t ou p desconhecidas. Nesse caso, quem a gente desconhece é a pressão.
Por isso, o nome deste problema de número 1 é ORV-P. No caso do problema de número 2, as informações conhecidas são T e X. Por isso, nós precisamos descobrir aqui Y e P. O nome desse problema, portanto, é BOW-P. Perceba que, nessa primeira linha da tabela, as informações de temperatura são fornecidas no enunciado do problema. Por isso, a gente já sabe quais são os valores das pressões de saturação dos compostos envolvidos, uma vez que pressão de saturação tem dependência com a temperatura. No caso da segunda linha dessa tabela de problemas, o problema número 3 apresenta informações conhecidas de pressão e ponto de bolha e informações desconhecidas como Y e T. Portanto, o nome deste problema, o nome e sobrenome, são BOW-T. E por fim, o problema de número 4 apresenta informações conhecidas de pressão e ponto de orvalho. Portanto, nós precisamos determinar, no problema de número 4, composição da fase líquida e temperatura. Ou seja, nós estamos falando aqui do problema ORV-T. Perceba que na segunda linha, como a temperatura é uma incógnita e a pressão de saturação depende dela, então, nesse caso, as pressões de saturação destes compostos são indeterminadas. Elas não são fornecidas pelo problema. Por isso que muitos dos problemas formados pelo BOW-T ou ORV-T são problemas que dependem de métodos matemáticos iterativos para a sua resolução. Uma vez que você já sabe como nomenclaturar os problemas relacionados ao equilíbrio líquido-vapor, vamos agora à resolução de um exercício. O exemplo número 1 da aula 16 diz: considere um sistema líquido contendo 30% de N-pentano, 30% de ciclohexano, 20% de N-hexano e 20% de N-heptano a 1 bar. Item 1. Qual o problema do equilíbrio líquido-vapor estamos resolvendo de acordo com a figura do slide anterior? Item 2. Determine a temperatura na qual a primeira bolha de vapor é formada. Assuma que ambas as fases são ideais. E o item 3. Qual a composição da fase vapor? Perceba que este problema também fornece os parâmetros A, B e C da equação de Antoine para o cálculo da pressão de saturação dos 4 compostos e a equação de Antoine é colocada embaixo da tabela. Então, o primeiro passo para a resolução deste exercício é coletar todas as informações importantes do seu enunciado. A primeira informação importante é que ele fornece um sistema líquido contendo 4 diferentes hidrocarbonetos. Desta maneira, nós temos fração molar do composto 1 como 0,30, a fração molar do composto 2 também é 0,30, a fração molar do composto 3 é 0,20 e a fração molar do último composto também é 0,20. Outra informação importante do enunciado é que esse sistema líquido está à pressão de 1 bar. Como a gente pode perceber, as informações conhecidas desse problema são X e P, e as informações desconhecidas desse problema são Y e T. Então, para a gente denominar qual é o nome deste problema, a gente considera a informação primeiro do conhecido, nesse caso é a informação do ponto de bolha, e posteriormente a informação do desconhecido referente a T ou P, nesse caso T. Por isso, o nome desse problema é BOW-T. Isso é importante porque depois nós vamos aprender a resolver os métodos iterativos, os procedimentos iterativos dos equilíbrios líquido-vapor, e aí é importante você saber denominar corretamente o nome do problema para seguir a estratégia correta. Com isso, o item 1 é resolvido. No item 2, o problema pede para a gente determinar qual é a temperatura na qual a primeira bolha de vapor é formada, e ainda pede para a gente assumir as fases como ideais. Então, se esse sistema forma uma fase vapor,
nós precisamos, neste momento, usar o critério do equilíbrio líquido-vapor, ou seja, a fugacidade da espécie I na fase vapor deve ser igual à fugacidade de I na fase líquida. Reescrevendo essa equação, nós temos fração molar da fase vapor vezes o coeficiente de fugacidade de I na fase vapor vezes a pressão do sistema deve ser igual à fração molar deste composto na fase líquida vezes o gama, coeficiente de atividade, vezes a pressão de saturação do composto I. Como o problema pede para nós considerarmos fase ideal tanto no líquido quanto no vapor, então o coeficiente de fugacidade vale 1 e o coeficiente de atividade também vale 1. Desta maneira, a equação é reduzida a y de I P, x de I, Pi sat. Veja que essa equação que nós escrevemos aqui, ela é válida para todos os I componentes presentes na mistura. Se nós aplicarmos um somatório em ambos os lados dessa equação, nós podemos perceber que o lado esquerdo vai representar a soma das pressões parciais dos compostos que estão na fase vapor. Com isso, a equação resultará na pressão total do sistema. E do lado direito, nós teremos x de I, Pi sat. Para ficar mais claro, pressão do sistema é igual à somatória de YI vezes P, que equivale à pressão parcial de cada um desses gases no sistema. Agora que nós temos essa equação, nós podemos escrevê-la para os 4 compostos que formam este equilíbrio de fases. Veja que a informação que esta equação nos dá é que se nós somarmos a ponderação de x vezes a pressão de saturação de cada um dos compostos, nós teremos a pressão total do sistema. Mas, até o momento, nós temos as informações referentes às frações e nós ainda não temos a pressão de saturação dos compostos. Mas lembre-se que a pressão de saturação ela é uma propriedade termodinâmica que depende da temperatura. Para isso, nós vamos incluir, neste momento, aqui a equação de Antoine. Neste momento, a equação de Antoine aparece para você aí na sua tela e alguns detalhes são importantes nós ressaltarmos. Lembre-se que o lado esquerdo da equação é escrito em ln. Portanto, se você for colocar essa equação na anterior, é importante nós colocarmos a inversa, ou seja, com um exponencial. Outra informação importante é que aqui nós temos que incluir a informação da temperatura com a unidade de Kelvin. E por fim, cada um desses parâmetros, o A, o B e o C, são específicos para cada um dos componentes e fornecidos na tabela do enunciado do problema. Então, agora na sua tela, já temos a equação completa da pressão, levando em consideração a equação de Antoine para o cálculo da pressão de saturação de cada um dos compostos. Perceba que nessa equação, os parâmetros A, B e C são fornecidos pela tabela, assim como a pressão do sistema. A pressão é o valor de 1 bar que foi fornecido no enunciado. Os valores das frações nós também temos. E aí, a única incógnita que nós precisamos determinar neste problema é a temperatura. Então, nós vamos substituir os valores e encontrar o valor de T pelo cálculo em uma calculadora científica. Agora, na sua tela, você já percebe que todos os valores foram substituídos e a única incógnita que nós temos é a temperatura T. Por isso, você pode utilizar um método numérico ou resolver por meio da calculadora para determinar este valor. Fazendo essa conta, nós encontraremos a temperatura de 333 Kelvin, ou seja, o equilíbrio é estabelecido na pressão de 1 bar e nessa temperatura. Agora nós precisamos calcular a composição da fase vapor. O que nós podemos fazer é retornar na equação do equilíbrio de fases, essa equação originalmente, e veja, nós temos já a informação da pressão,
nós temos o X, nós já temos a pressão de saturação, uma vez que descobrimos a temperatura, e se nós rearranjarmos esta equação, nós podemos calcular a composição da fase vapor para todas as substâncias. Reescrevendo a equação, nós temos fração na fase vapor, fração na fase líquida, PI-SAT, dividido pela pressão. E aí nós podemos fazer para o composto número 1, ou seja, a fração do composto 1 é igual a x de 1 P1SAT dividido por P, e aí nós podemos retornar a equação de Antoine. Dessa maneira, nós temos x1 sobre P vezes o exponencial e a informação de A1 menos B1 dividido pela temperatura mais C1. Agora nós podemos substituir todas as informações e calcular o y de 1. Com todos os valores substituídos e calculando, nós temos o resultado de y é 0,693. Essa é a fração molar do composto 1 neste sistema. Repetindo para os outros compostos, nós temos os seguintes valores. Fração molar do composto 2, 0,154. Composto 3, 0,151. E composto 4, 0,056. As outras informações que também nós determinamos, nesse caso, a temperatura do sistema 333 Kelvin e a pressão que já era fornecida pelo exercício de 1 bar. Agora você deve prestar atenção que esta é a resposta do item de número 2 e item número 3, e observe também algo bastante interessante. Perceba que a composição da fase vapor é muito mais rica no composto N-pentano. E isso daqui tem coerência com a representação física do sistema. Uma vez que o N-pentano é o hidrocarboneto de menor cadeia carbônica, ou seja, ele tem só 5 carbonos, ele é um composto mais volátil. Então, nesse caso, ele é o composto que aparece primeiro na formação da fase vapor, como você observa aqui. 69% da fase vapor é de N-pentano. No caso do N-heptano, que é o menos volátil, a composição é só de 5%. Você também pode fazer essa relação com o cálculo da pressão de saturação de cada um desses compostos. O composto com maior pressão de vapor ou pressão de saturação é o composto mais volátil, como no caso do N-pentano. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que a equipe do U-Termo te ajuda. Obrigado pela sua audiência, não esquece de dar um joinha e até o próximo vídeo aqui da série de aulas de Termodinâmica 2 no canal U-Termo.